Profias, capítulo de número 44, ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. E como nós sabemos, Deus proibiu a ida dos remanescentes de Judá para o Egito, mas mesmo assim eles foram. Capítulo 44, versículo 1 diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis, em Nof e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todos o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para mirarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Bem, aqui cita as cidades às quais eles fugiram. Migdol, conhecida há muito, desde lá da saída de Israel do Egito, né, a travessia do Mar Vermelho. Táfnis, cidade importante. Nof, Patros, e ali você tinha judeus que haviam saído de Jerusalém, de Judá, e tinham ido para o Egito contra a vontade de Deus. E aqui vem uma palavra de repreensão contra justamente esses elementos. E aqui diz que eles transgridem assim como os pais e os avós, e por aí vai. A descendência que já tinha transgredido, assim eles também continuavam a transgredir. Versículo 4: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem de sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Então, na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: tudo que aconteceu em Judá acontecerá também no Egito. Não vai adiantar fugir para o Egito. E eles fugiram. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde entraste para lá peregrinardes? Para que vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? A indagação é grande. O questionamento é por que eles continuam a transgredir, mesmo sabendo que havia uma punição de Deus, mesmo com o peso da correção. Eles permaneciam transgredindo contra Deus. E eles ainda são abusados. Aqui na frente nós veremos que eles vão bater realmente de frente contra o próprio Jeremias e contra toda a situação. Versículo de número 9 diz assim: esqueceste já as maldades de vossos pais? E as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei o resto de Judá que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, veja bem, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão, desde o menor até o maior, a espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto e uma maldição e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome, com a peste. Quer dizer, eles fugiram para o Egito, e todo o mal que aconteceu em Judá acontecerá também lá na terra do Egito. Por isso que, na verdade, eles pioraram a situação quando foram para o Egito. 14.
de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar a habitar e habitar lá. Mas não tomarão senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam, olha só, que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pátrios, dizendo, veja bem, aqui você tem o povo, principalmente as mulheres, que vão se revoltar e vão blasfemar mais ainda contra o Senhor. Veja bem no versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, olha só, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecemos libações, fizemos-lhe bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo, veja bem, Jeremias vai responder nada mais nada menos do que a verdade. Agora você percebe que o envolvimento era tão grande com os cultos pagãos que elas bateram de frente com Jeremias. Estão dizendo, na época que a gente servia a Rainha dos Céus, tinha fartura de pão. Essa Rainha dos Céus, nós falamos lá no capítulo 7. Essa era chamada de Istar. Istar era uma conotação a uma deusa pagã que tinha vínculo direto com a sexualidade, com as fontes da vida. Tanto é que toda aquela que tinha problema de gestação costumava a fazer simpatias, feitiçarias a essa deusa Istar, crendo que ela poderia fazer com que a mulher engravidasse. Inclusive, também ela é identificada como planeta Vênus, né? A adoração de Istar estava ligada ao planeta Vênus. E essa mesma deusa Istar, pela forma cananeia, recebia o nome de Astarote, mas ela era considerada a Rainha dos Céus. E aqui as mulheres disseram que elas serviram e com a ajuda dos seus maridos. Agora o Jeremias responde no versículo 21. Porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Jeremias está dizendo o seguinte, é justamente por causa desse culto que todo esse mal aconteceu. Disse mais Jeremias a todo o povo e todas as mulheres, ouvi a palavra do Senhor, vós todo o povo, todo o Judá que estás no Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, vê bem, de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, isso é Deus falando de si mesmo, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. Sabe o que ele está querendo dizer? Que nenhum daqueles que estavam no Egito,
que foram para o Egito na desobediência, eles sequer pronunciariam o nome do Senhor. 27. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número. E saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou não. Quer dizer, se acontece ou não acontece o que Deus falou. Isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei a Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Faraó, rei do Egito, seria entregue nas mãos de Nabucodonosor da mesma forma que foi entregue Zedequias, rei de Judá. Isso quer dizer que todos aqueles que fugiram para o Egito contra a palavra do Senhor tornar-se-iam piores lá no Egito do que se estivessem na terra de Judá. Este foi Jeremias capítulo 44.